Então, iniciando os nossos estudos sobre termodinâmica, a grande ideia aqui, que já não é tão novidade assim para gente, né, é que o calor flui do quente para o frio. Pois bem, o estudo do calor e a sua transformação em energia mecânica é chamado de termodinâmica. Essa termodinâmica vem da palavra movimento e calor em grego. A base da termodinâmica é a conservação da energia e o fato de que o calor flui do quente para o frio. Ela fornece a teoria básica para entender o funcionamento dos motores. Então aqui a gente tem uma locomotiva que pode estar queimando algum combustível e esse combustível, né, gerando aí calor e esse calor promovendo aí o movimento dessa máquina térmica. Pois bem, a transformação dessa energia e a sua conservação é dentro do estudo da termodinâmica. Pois bem, nosso primeiro assunto é o zero absoluto. Entender isso daqui é muito importante. Então, se conecte com o seguinte raciocínio: à medida que o movimento térmico dos átomos de uma substância se aproxima de zero, a energia cinética também se aproxima de zero e a temperatura se aproxima de um limite inferior. Então, aqui nós temos três constatações. Quando o movimento térmico dos átomos se aproxima de zero, ou seja, quando eles estão praticamente estáticos, parados, a energia cinética do movimento dos átomos vai se aproximar de zero joules e a temperatura da substância que está chegando ali com os seus átomos próximo do movimento nulo vai atingir um limite inferior de temperatura, que nós vamos chamar de zero absoluto. Então, olha só que interessante. À medida que o movimento térmico dos átomos aumenta, a temperatura vai aumentando. E parece que não tem um limite superior para isso. A gente tem aí, por exemplo, as estrelas a milhões de graus Celsius. Agora, se a gente diminui a temperatura, o movimento térmico dos átomos vai diminuindo, a temperatura vai caindo. Consegue visualizar essa substância perdendo o movimento, diminuindo o movimento, ficando cada vez mais lento? Então, o zero absoluto é a temperatura na qual não se pode extrair mais energia de uma substância. No zero absoluto, não é possível mais diminuir a temperatura, ou seja, aquele movimento, aquela energia cinética de agitação dos átomos ou moléculas já se cessou completamente e não tem como tirar movimento de algo que já está parado. Essa temperatura está a 273 graus abaixo de zero na escala Celsius, ou seja, é menos 273, por isso 273 abaixo do zero. Isso aqui é a mesma informação de menos 273. Então, o zero absoluto corresponde a 0 graus Celsius na outra escala que a gente chama de Kelvin, ou termodinâmica, e é escrito como 0K, sem o grau da bolinha, né? Porque na escala Celsius, a temperatura vem acompanhada da bolinha do grau, né? Na escala Kelvin não tem essa bolinha. Muito bem. Então aqui está uma representação do que eu quero comentar com vocês com mais detalhes, né? Ao contrário do que acontece na escala Celsius, não há números negativos na escala termodinâmica, ou seja, na escala de Kelvin. Os graus na escala Kelvin têm o mesmo tamanho dos graus da escala Celsius, ou seja, são duas escalas que são divididas em 100 partes. Então, por exemplo, se o gelo derrete a 0 graus Celsius na escala Celsius, isso vai corresponder a 273 Kelvin na escala Kelvin, porque essa daqui é a menor temperatura na escala Kelvin, essa daqui é a menor temperatura na escala Celsius. Aqui é onde o gelo derrete, na Celsius, aqui é onde o gelo derrete na Kelvin. O extremo oposto, né, subindo, a gente vai ter a água ebulindo, fervendo a 100 graus Celsius, e 100 graus depois a gente tem aqui o 373 Kelvin, ou seja, 100 a mais do que esse ponto aqui de fusão, né, do gelo.
Pois bem, o que a gente tem aqui na imagem importante para a gente poder entender, né? Vamos entender o que está acontecendo aqui passo a passo. A gente então tem o seguinte raciocínio. Os gases, eles vão se expandir quando eles são aquecidos. Ok. Eles vão se contrair quando são resfriados. Ok. E os experimentos que foram realizados lá no século XIX, eles revelaram que todos os gases, não importando a sua pressão inicial ou o seu volume, eles iriam variar em 1 dividido por 273 do seu volume a 0 graus Celsius para cada variação de graus Celsius em sua temperatura. Então aqui a gente tem um volume 1 mais a proporção 100 sobre 273. Isso a 100 graus Celsius. Quando esse pistão ele diminui o volume desse cilindro, agora a gente não tem mais essa fração. A gente só tem o valor do volume 1. Diminuindo esse volume, nós temos agora uma temperatura menor. Nós tínhamos 100 graus Celsius, diminuindo o volume, a temperatura também diminui. A temperatura diminuindo significa que a agitação das partículas dentro desse recipiente diminuiu, ou seja, que elas estão com menor energia cinética, ok? Diminuindo ainda mais o volume do recipiente, a gente vai ter agora uma proporção agora aqui, ó, negativa. 1 menos, agora é 100 sobre 273. Lembra que aqui no começo era mais? Aqui era 0. Aqui agora ficou negativo, né? E agora a gente tem um decréscimo na temperatura de 100 graus Celsius, ou seja, menos movimento ainda. E se a gente continuar a diminuir esse volume até chegar num volume 0, a gente teria essa temperatura, menos 273, ok? Que é o que eu queria que vocês entendessem, então, dessa situação toda, né? Então, se um gás a 0 graus Celsius ele fosse resfriado em 273 graus Celsius, ele se contrairia de acordo com esse desenho aqui que eu estou te mostrando, né, que é uma lei. Ou seja, ele se contrairia de 273 sobre 273 do seu volume a 0 graus Celsius. E com isso, o seu volume seria reduzido a 0. Obviamente, a gente não pode ter na natureza uma substância ocupando um volume 0, né? Isso aqui é inconcebível, volume 0, né? Mas é para a gente entender que existe um limite inferior na qual a gente pode atingir com a temperatura, que é o que a gente está discutindo a respeito do zero absoluto. E entender isso implica entender o que está acontecendo com a agitação das partículas, com o volume da substância dentro de um recipiente e com a sua pressão. Muito bem. Aqui então tem uma imagem mostrando para você que tem um limite inferior para a temperatura, menos 273 Celsius ou 0 Kelvin, e o limite superior para a temperatura ele é muito alto, e o que a gente conhece, né, cerca de 100 milhões de Kelvin, né, é possível de atingir em reatores a fusão nuclear. Perfeito? Aqui a gente tem uma comparação entre as escalas, né, conforme eu comparei aqui a escala Celsius com a escala Kelvin. Ponto de fusão do gelo, né, 0 graus Celsius, 273 graus Celsius, graus Kelvin na escala Kelvin. A escala Celsius vai de 0 até 100, a escala Kelvin também, só que do 273 subindo 100, a gente tem 373. Mas perceba que essas escalas elas têm todas uma correspondência uma com a outra, tudo bem? Inclusive a Fahrenheit, que não foi discutido aqui até agora, né? Mas enfim, é isso. Continuando, pessoal, situação para você pensar. Uma amostra de gás hidrogênio tem uma temperatura de 0 graus Celsius.
Se esse gás ele for aquecido, ou seja, se ele receber energia até as suas moléculas dobrarem a energia do seu movimento, a energia média, ou seja, o gás tenha o dobro da temperatura absoluta, qual será a temperatura em graus Celsius? Então, a gente está fazendo aqui um paralelo entre aquecer um gás e as suas moléculas dobrarem de energia. E isso significa que nós vamos ter o dobro da temperatura absoluta. Qual será a sua temperatura em graus Celsius? Então, você não pode fazer o dobro de zero, porque aí a gente chega numa inconsistência aqui, né, em que você vai ter o dobro de zero igual a zero, significa então que não teve aumento de temperatura? Teve sim, né? Essa nova temperatura você só vai conseguir compreender se você transforma o 0 graus Celsius em graus Kelvin, que é 273, ok? Por isso, o 273 também é uma temperatura adotada no Sistema Internacional de Medidas da Física. Então, o dobro da energia cinética média significa dobrar 273, e isso vai então recair em 546 Kelvin, que vai dar o 273 graus Celsius, ok? Transformando aí uma escala na outra. Tem uma regrinha de convenção, mas como eu não trato de particularidades matemáticas aqui nessa abordagem conceitual, eu estou omitindo, mas eu posso mostrar para vocês lá no quadro, ok? É isso. Bom, para finalizar então, uma pergunta: o que acontece com a temperatura de uma substância à medida que o movimento de seus átomos se aproxima de zero? Deixe sua resposta anotada no caderno, anota os conceitos importantes para você se organizar com relação aos mapas que você precisa fazer e também a lista que você precisa responder e apontar alguma justificativa quando for o caso. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.